Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre as frações equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, elas representam o mesmo número. Por exemplo, se eu comprar uma pizza e dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, eu estarei comendo 1/4 da minha pizza. Um pedaço de 4. No entanto, se eu pegar a mesma pizza e dividi-la em 8 pedaços e pegar 2, eu estarei comendo 2/8 da minha pizza. Ou seja, 2 pedaços de 8. Galera, vamos pensar aqui, galera. Vamos pegar aqui. Essa minha barrinha de chocolate, ela foi dividida em 6 pedaços. Essa minha barrinha aqui de baixo, ela foi dividida em 12 pedaços. Aqui em 6, aqui em 12. Se eu daqui pintar 2 pedaços, eu fico com esta parte ocupada. Lembrando que as barrinhas elas são do mesmo tamanho. Para que eu fique com a mesma área ocupada, eu teria que pintar todos esses pedaços aqui. Ou seja, aqui em cima eu pintei 2 num total de 6. Aqui embaixo eu pintei 4 de um total de 12. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de frações equivalentes. São duas frações representando um mesmo número. Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês. Agora não com imagem, mas só a fração, para vocês verem o que acontece. Vamos supor que nós tenhamos 1/5 e 2/10. Essas duas frações elas são equivalentes. Por quê? Porque elas representam um mesmo número. Se eu dividir 1 por 5, aqui eu completo 0, e aqui eu completo com 0. Que número vezes 5 dá 10? É o número 2. 10 menos 10 vai dar 0. Se eu fizer a mesma coisa aqui com o 2/10, eu estou dividindo 2 por 10. Coloco 0, e acrescento um 0 aqui. Que número vezes 10 vai dar 20? Também é o 2. Então, repara que o 1/5 e o 2/10, eles representam o mesmo número. Então, isso aqui é o que a gente chama de fração equivalente. E para a gente escrevendo várias frações equivalentes, a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho aqui a seguinte fração, 2/5. Para estar escrevendo uma fração equivalente a ela, eu só preciso multiplicar esse 2 por um número, e o número que eu multiplicar aqui em cima, fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2 em cima, eu só preciso multiplicar por 2 embaixo para que eu esteja encontrando frações equivalentes a esse 2/5. 2 vezes 2 dá 4, 5 vezes 2 dá 10. E aí eu posso multiplicar por qualquer número. Vamos supor que eu multiplique agora aqui por 3. Eu poderia estar multiplicando tanto essa quanto essa, porque as duas representam a mesma coisa. Se eu multiplico por 3 embaixo, eu multiplico por 3 em cima. Então, 10 vezes 3 dá 30, 4 vezes 3 dá 12. E com isso eu consigo estar montando uma classe de frações equivalentes. Eu consigo escrever várias frações que representam um mesmo número. Tá?
E para estar descobrindo qual é o número que essa fração representa, eu só preciso estar dividindo o número de cima pelo de baixo. Então, lembrando, é numerador dividido pelo denominador. Com isso, eu encontro o valor que a minha fração representa. E da mesma forma, se eu quiser fazer o que a gente chama de simplificar uma fração, eu só preciso estar fazendo da seguinte forma. Vamos supor que aqui eu tenho a fração 10 sobre 12. Ao invés de multiplicar, eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu preciso procurar um número que seja capaz de dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Nesse caso, eu posso estar dividindo aqui por 2 e aqui também por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Com isso, eu também vou estar tendo frações equivalentes. E mais, isso daqui é uma simplificação da fração. Então, vou simplificar aqui a fração 18 sobre 24. Dá para eu dividir por 2 aqui, em cima e embaixo. Quando a gente fala em simplificar, a gente tem que estar fazendo essas divisões até não ser mais possível estar efetuando a divisão. 18 dividido por 2 é 9. 24 dividido por 2 é 12. Não dá mais para eu dividir por 2, mas é possível eu estar dividindo por 3. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Onde 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Isso daqui é uma simplificação. E também são frações equivalentes. Então, para estar montando fração equivalente, eu não necessariamente tenho que multiplicar. Eu posso estar dividindo. E como tarefinha extra, eu quero que vocês encontrem frações equivalentes, pelo menos duas, a essa daqui, ó, 2/6. Lembrando que eu posso estar tanto dividindo quanto multiplicando. Tá joia, galera? Um abraço.